Nós estamos vivenciando uma crise sem precedentes dentro da economia, dentro dos negócios, sobretudo os pequenos negócios. Eu vou te explicar nesse vídeo aqui o que você precisa entender sobre essa crise de uma forma muito didática. E ao mesmo tempo também dizer que você tem um ponto A e o ponto B e você tem que passar por esse ponto para esse seu negócio sobreviver a esse momento. É muito importante essa informação. E é muito importante também que outros tenham acesso a essa informação. Então, deixando o seu like aqui, você já ajuda que outras pessoas possam também ter acesso a essa informação. Tá bom? Combinado? Vamos lá. Então imagine que nós temos um problema de circulação de recursos. Então esse problema de circulação de recursos ocorre porque nós estamos vivenciando uma crise de liquidez. A economia, ela começa a se retrair, mas de uma forma tão abrupta, tão rápida, que consequentemente paralisa toda a economia de uma forma assim significativa, nunca vista antes. Porque as pessoas simplesmente não podem comprar, o poder de compra simplesmente delas acabou, consequentemente todo o padrão de consumo muda. Os comércios fechados, as indústrias paralisadas, as pessoas não podem trabalhar, não vão receber seu salário, porque existe um limite até onde as empresas vão conseguir pagar, muitos perderão seu emprego, nós estamos falando aí de pessoas assim, um percentual em larga escala inimaginável. Podemos pensar talvez numa taxa de desemprego assim nunca vista antes dentro do Brasil. Consequentemente, as pessoas elas mudam aquilo que elas iam comprar. Então, se elas iam comprar, por exemplo, ali bens relacionados a uma obra na casinha delas, por exemplo, elas param de fazer aquilo e vão se concentrar em ganhar o mínimo possível para a sobrevivência, para poder colocar os alimentos na sua casa. Até o padrão de consumo dos alimentos muda nesse aspecto todo. Até mesmo os empreendedores, até mesmo aqueles que são donos de negócio, que têm um padrão diferenciado, eles mudam o seu padrão de consumo. Primeiro porque eles não podem mais ir no restaurante. Segundo porque também não faz sentido também gastarem mais dentro da sua economia, dentro do seu processo de consumo. Então, consequentemente, tudo isso gera uma grande crise. Essa crise faz com que quem tem dinheiro em caixa efetivamente tem ali muito mais força no mercado. Por quê? Por que o caixa de fato ele é rei? Então imagine, por exemplo, que você tem o seu negócio paralisado. O seu negócio mesmo paralisado, ele vai ter custos fixos. Você vai ter, mesmo que você tenha dispensado parte dos seus profissionais, você não dispensou todo mundo, por exemplo, você tem que manter essas pessoas que ficaram. Você também teve que arcar ou vai arcar com as rescisões daqueles que estão saindo. Consequentemente, você vai consumir o seu caixa para isso. Só que você tem a sua locação para você pagar, você tem ali financiamentos que você paga de equipamentos e tudo mais, ou seja, você tem um custo fixo todo mês. Por outro lado, você teria uma receita, e essa receita líquida, ou seja, deduzindo os impostos, deduzindo o que você pagou aos seus fornecedores, que é o seu custo de mercadoria vendida, se você for ali um comércio, deduzindo tudo isso, você tem uma receita líquida. Essa receita líquida ela tem que ser suficiente para suprir os seus custos fixos, inclusive o seu prolabore, ou seja, o seu salário. Ocorre que nós temos agora um desequilíbrio nessa balança. E aí nós temos aqui, de um lado, os custos, do outro lado, essa receita líquida, que ela não é suficiente. Tá, tudo bem. Você pode passar por um momento como esse, isso é possível acontecer, inclusive acontece em muitos negócios. Você monta um negócio novo, por exemplo, uma loja nova, você por um certo tempo, você vai ter esse descasamento, você vai ter esse desequilíbrio de caixa. O que vai manter a sua loja funcionando? É justamente você ter caixa suficiente para passar esse período. Quando você olha para o seu negócio agora que já está funcionando há anos e você agora se vê diante dessa situação, você só tem uma alternativa, que é ter caixa suficiente para passar os próximos meses. E aí você tem que olhar claramente o que você tem de caixa, quanto você tem de caixa, quanto tempo o seu caixa atual ele tem. Quanto tempo de caixa você tem é a pergunta que todo gestor tem que saber responder nesse momento. Anderson, eu não consigo responder essa pergunta porque eu não tenho noção financeira. Calma, eu vou te ensinar como é que você pode então buscar ajuda de uma forma simples e fácil e sem custo em relação a isso. Mas você precisa entender claramente que essa pergunta você tem que saber responder. Por quê? Porque as suas decisões elas vão estar baseadas na resposta dessa pergunta. Por exemplo, vamos imaginar que você tem apenas 25 dias de caixa, ou seja, você poderia trabalhar da forma atual durante 25 dias sem o seu negócio quebrar.
Nós temos uma perspectiva maior de crise. Então você precisa entender o seguinte, você precisa fazer um processo de alongamento desse caixa. Fazer com que esse caixa dure mais tempo para te permitir, por exemplo, que você passe por esse vale. E aí vamos pensar de uma forma prática, aqui num quadro, para você poder entender, mas de uma forma que não tem aqui escala, aqui apenas exemplificando para você. Então imagine que aqui seria a atividade empresarial aceitável, uma linha que nós temos, e nós temos uma curva que está muito abaixo dessa atividade empresarial aceitável. Por outro lado, nós temos aqui os meses, tá bom? Então vamos imaginar, por exemplo, que aqui no mês de abril, nós vamos ter no final de abril a liberação parcial dos comércios e de outras atividades para voltarem a funcionar. Temos uma liberação parcial, hipoteticamente que seja no final de abril. Pode ser mais? Pode. Vai depender dos aspectos da epidemia, vai depender dos aspectos de controle em relação à proliferação desse vírus todo e tudo mais. Ou seja, ficando em casa nesse momento, você está contribuindo para que você possa voltar mais rapidamente para poder trabalhar com o seu negócio. Até lá você tem que ter ações, que são essas coisas que eu estou falando para você nesse momento. Então você tem aqui uma liberação parcial, só que a economia não vai chegar na atividade empresarial aceitável imediatamente, é claro que não. Porque a economia, ela já volta com um processo de retração. Nem todo mundo deve ser liberado nesse primeiro momento, porque existem negócios, por exemplo, atividades de shows, eventos, uma série de aspectos onde as pessoas elas têm ali, na verdade, uma concentração de pessoas. Outras coisas também. Um restaurante vai ser aberto? Pode ser aberto, mas com restrições. Um espaçamento maior das mesas, ou seja, o movimento fica comprometido. Os bares continuam sendo afetados, provavelmente por um certo tempo. Então vai ter uma série de coisas que ainda vão ser ajustadas. Por isso que eu coloquei aqui entre liberação parcial e uma liberação total. Uns chamam de paralisação horizontal, que nós estamos vivendo agora, para uma paralisação vertical, aonde, por exemplo, as pessoas de risco ficam em casa e alguns negócios também continuam restritos. Não importa. Entenda só que você não vai ter a economia liberada para voltar a funcionar imediatamente. Ou seja, nós temos um processo que vai durar por um certo tempo. E, hipoteticamente, eu estou falando que nós tenhamos ali uma liberação total em julho. Hipoteticamente, ok? Então nós teríamos ali já um vale aqui, que seria entre o momento que começou até a liberação total. Liberou totalmente, a economia ela entra nos eixos? Claro que não. As pessoas vão continuar desempregadas. Muita gente vai ser reempregado, mas muita gente vai continuar desempregado. As pessoas vão entrar num processo de insegurança de consumo. As pessoas não vão ter capital suficiente para consumir e, ao mesmo tempo, também um processo de insegurança. Aí que as ações do governo são essenciais nesse momento, eu vou falar um pouquinho mais adiante do vídeo. Mas você precisa entender que o seu negócio ele vai continuar num processo elevando para uma atividade empresarial aceitável, mas não vai chegar nessa atividade empresarial aceitável imediatamente. Então você tem duas situações. A situação da paralisação, que você tem que ter ações em relação a isso, e ações pós o reinício do seu negócio. Isso que você precisa ver. Eu coloquei aqui para você poder apenas ter um exemplo de como que você analisa as ameaças e qual é o plano de ação que você tem que fazer. Não está perdido o seu negócio. Não está perdido. Porque da mesma forma que alguém que começa o negócio precisa ter caixa para se manter no primeiro ano, nos primeiros meses, que seja, da mesma forma também você precisa ter caixa para fazer isso agora. Só que você pode alongar o tempo do seu caixa. Lembra que eu mostrei aqui atrás? Quanto tempo de caixa você tem? Ao saber responder essa pergunta, a segunda pergunta que você tem que saber responder é: o que é que você vai fazer para alongar o seu caixa? Quais são os planos emergenciais que você vai fazer dentro do seu negócio? Por exemplo, custos trabalhistas. Você pode desde demitir parte das pessoas, você pode financiar a sua folha, o governo está liberando isso, só que não para todo mundo. Não é dinheiro suficiente para atender todas as pequenas empresas do país. Não é todo mundo que vai ter acesso a esse tipo de crédito, ok? Existe uma contrapartida, que ao pegar esse recurso, você não pode demitir profissionais mais durante 2 meses. Só que o governo ele vai fazer esse pagamento. Esse pagamento vai te suprir ali a sua falta de caixa nesse momento, te alonga o seu caixa. Só que se você tiver uma empresa que já estava à beira do abismo, já toda endividada, consequentemente esse momento
provavelmente a sua empresa não vai superar, porque você passa a não ter circulação no seu negócio e você sequer consegue assumir outros financiamentos, se for o seu caso. Então tem que tomar muito cuidado, porque as empresas que vão realmente quebrar nesse momento são as empresas que não tiverem caixa ou que não souberem tomar decisões acertadas com o caixa que tem. Então, você precisa entender que se você tem um pouco de caixa na sua empresa, você pode alongar esse processo. Alocação comercial você pode renegociar, parcelamentos que você tem, financiamentos e tal, você pode renegociar, você pode postergar o pagamento, você pode até atrasar ali um pagamento, por exemplo, dos impostos, suspender o pagamento nesse momento, você tem depois condições mais adiante de parcelar isso. Então, nesse momento é você pegar todo o dinheiro que você tem e parar de pagar uma série de coisas que você pode parar de pagar nesse momento e manter o que é essencial para a economia do seu negócio se manter, ou seja, para você conseguir manter o seu negócio em funcionamento estando parado nesse momento inicial. O salário dos sócios nesse momento, a ideia é você suspender o seu salário como sócio. Anderson, eu não posso suspender porque você não tem caixa. Na pessoa física também. Tá vendo como vai ficar muitos aprendizados depois desse momento todo da economia? Ok, mas nesse momento você precisa entender o que você pode fazer. As mesmas ações, o plano de ações que você vai estabelecer dentro da sua empresa, você precisa estabelecer também dentro da sua casa. Por quê? Porque seu objetivo agora é salvar o seu negócio. Então nessa fase aqui, voltando um pouco aqui, nessa fase aqui, onde nós vamos ter a liberação, até onde nós vamos ficar parado, você precisa passar por essa primeira fase. Passando por essa primeira fase, você não resolve o seu problema, mas vai ficar mais ameno a situação para você passar para as próximas fases. O que você precisa entender é que você continua com ações estratégicas em relação ao seu negócio para passar para as outras fases até que as coisas comecem a chegar numa atividade empresarial aceitável. Podemos ter uma atividade empresarial aceitável novamente? O ano que vem, provavelmente, ok? Até porque também uma série de postergações de pagamentos que você está fazendo para frente, você vai ter que pagar lá na frente. E aí, consequentemente, você vai depender das atividades começarem a performar de novo para você conseguir fazer esses pagamentos. E aí, como eu disse, o seu objetivo é salvar o seu negócio. Então, para você salvar o seu negócio, tem que tomar decisões. Você precisa realmente ter peito para tomar decisões. Tem que diminuir custo? Tem que diminuir custo. Tem que renegociar? Tem que renegociar. Precisa falar com as pessoas. Precisa explicar a situação. Todo mundo está propenso a um processo de renegociação. Por quê? Porque a situação é crítica a nível Brasil, a nível mundial. Nada foi visto antes em relação a isso. Então, ou seja, você precisa entender que está mais fácil você fazer negociações nesse momento e você precisa negociar para conseguir passar. E aí nós temos aliados. Nós temos o governo. Por que o governo é um aliado? Porque o governo, infelizmente, a gente depende do governo nesse momento. Depende do governo para as ações de flexibilização dos contratos de trabalho acontecerem, dependemos do governo para créditos serem liberados, dependemos do governo para as ações do combate, aspectos relacionados à saúde, precisarem ser implementadas, dependemos do governo para que possa fazer injeções de circulação de recursos, para que a economia não pare como um todo. E aí o governo está liberando uma série de recursos para as pessoas mais afetadas, os autônomos, para aqueles que perderam o emprego. E tudo isso são ações que o governo tem que fazer nesse momento. Então, ou seja, se a gente sempre criticou o governo, nesse momento não é o momento de nós ficarmos nesse processo de crítica e nem fazer aqui um processo de defesa ao governo X ou Y, não é o objetivo aqui ter algum tipo de visão política em relação a esse vídeo. Mas nesse momento nós precisamos que o governo faça a parte dele da melhor maneira possível. E eu posso dizer para você o seguinte, pela nossa experiência, o governo foi rápido em algumas ações. Agora nós temos que ser rápidos também nessas ações serem implementadas na prática. Ou seja, ele tomou decisões como criando MPs, por exemplo, para que as coisas possam ser mudadas, para que possam ser liberadas recursos e tudo mais, mas esse recurso precisa chegar na mão das empresas. Isso é um outro fator que depende de outros fatores também que estão interligados ao governo, como os próprios bancos, por exemplo. Então, outra coisa importante que você tem que pensar, o seu contador. O seu contador nesse momento é o seu grande aliado. Por quê? Porque é um cara que conhece de economia, que tem os números na sua mão, que conhece o seu negócio, que tem os dados da sua empresa, tem um monte de dados.
tem orientação prática do ponto de vista trabalhista, que recebe a lei o tempo que ela sai e já faz a interpretação dessa lei para poder te dar a orientação. E é um cara que não vai te custar mais nesse momento. Ou seja, o seu contador, ele é o seu aliado, você vai poder usar o serviço dele até de uma forma muito mais do que você usava até então, como você usava apenas a parte de assessoria, você pode usar ele como consultor de negócio, e eu tenho certeza que nesse momento ele vai fazer isso para te ajudar. Porque o contador sabe que se os negócios quebrarem, consequentemente toda a classe contábil vai ser afetada. Tá todo mundo preocupado com essa situação toda. Existe uma cadeia interligada, conforme eu já falei para você no início desse vídeo. Essa cadeia interligada está gerando todo um processo de comoção, todo um processo de ajuda prática. Nunca se viu tanto conteúdo na internet para ajudar as pessoas, os empreendedores. Nunca se viu tanta força por parte dos contadores, da classe contábil para ajudar. Nunca se viu tanta força por parte do governo para poder ajudar nesse momento crítico. Ou seja, todos nós precisamos de ajuda. Então conte com a ajuda do seu contador. Os funcionários que ficarem na sua operação, que você não dispensar, tem que ser pessoas engajadas com você, tem que ser pessoas que vão entender que eles vão perder um pouco, eles vão ser afetados sim, porque você também está sendo afetado. Só que essas pessoas precisam entender que isso vai ser fundamental para que eles passem junto com você para o outro lado dessa crise, dessa vala que nós estamos enfrentando. E também a sua família. A sua família é essencial. Sentar e conversar com a sua família, explicar a situação do seu negócio, explicar o momento que vocês estão vivenciando, explicar claramente que todo mundo precisa colaborar para poder ajudar nesse processo de epidemia, colaborar também para ajudar no aspecto financeiro, colaborar também se você precisa trabalhar na sua casa, se você precisou modificar ali a sua casa para trabalhar, como eu estou gravando nesse momento aqui na minha casa. Ou seja, eu tive que modificar o meu ambiente, eu tive que modificar a minha rotina para poder produzir um conteúdo como esse e também para poder trabalhar. Então, ou seja, esse fator de colaboração mútua é fundamental. E aí, eu quero dizer para você o seguinte, olhe de perto o seu emocional. O seu emocional, nesse momento, ele é realmente relevante. Se você começar a perder ali os aspectos emocionais, começar a se deixar ser fatalmente afetado por tudo isso, o que vai acontecer é que as suas decisões ficarão extremamente comprometidas. Precisa trabalhar o seu emocional e ao mesmo tempo cuidar da sua saúde nesse momento. Se alimentar adequadamente, tomar uma vitamina. Eu não sou aqui nenhum especialista nisso, tá? Mas eu quero dizer para você o seguinte, a sua mente e o seu corpo precisa estar muito bem ajustado nesse momento. Então, ou seja, se alimente bem. Tome conta de evitar qualquer tipo de risco para você e para sua família, sob esse ponto de vista da saúde. Então fique na sua casa o maior tempo possível, saia o menos possível, não fique fazendo festinhas, não fique reunindo pessoas, não fique se colocando em risco nesse momento. É essencial que você se proteja, é essencial que você possa estar bem para poder enfrentar o momento mais difícil dos negócios no Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma, esse é o momento mais desafiador que os negócios estão enfrentando em toda a história. Então, ou seja, você precisa realmente pensar que você precisa olhar de perto para esses dois aspectos para você superar. Aí eu pergunto para você, essas dicas fez sentido para você? Ajudaram você a ter o entendimento, a ajudar a entender que você tem como procurar ajuda, que você pode sim salvar o seu negócio, que você não pode desanimar, que você precisa lutar nesse momento, que você precisa realmente colocar na sua mente, que você vai passar por esse momento, mas que você tem que ser estratégico. Fez sentido para você? Eu tenho certeza que também pode ajudar outras pessoas. Então compartilhe esse conteúdo para outras pessoas. Tem vários vídeos aqui no meu canal com dicas práticas, inclusive setorizadas para ajudar você. Você também pode entrar em contato conosco, nós colocamos à disposição. Nós temos aqui o nosso e-mail, o nosso WhatsApp. Não estou querendo te vender absolutamente nada. Eu quero dizer para você o seguinte, às vezes você precisa de alguma orientação prática, nós podemos te indicar quem pode te ajudar, nós podemos te dar um direcionamento, então entre em contato conosco, eu estou à disposição de vocês. Eu, junto com os nossos sócios aqui da Tactus, nós estamos à disposição do empreendedorismo brasileiro nesse momento. E não somente eu, mas existem milhares de pessoas que estão ajudando umas às outras.
você precisa buscar ajuda se você necessitar. E também ajudar outras pessoas também que precisam de ajuda. Somente todo mundo se ajudando nesse momento é que nós vamos salvar a economia do nosso país. É o empreendedorismo que vai salvar o nosso país. Nós temos o governo cuidando da saúde, nós temos todas as ações que estão acontecendo, mas nós empreendedores temos o papel de salvarmos todo esse momento que nós estamos passando, nesse momento que é, sem dúvida alguma, algo que nós nunca vimos antes, tá bom? Espero que tenha te ajudado, deixe seu comentário aqui embaixo, estamos à disposição e nos encontramos no próximo vídeo que eu vou postar aqui amanhã.